Bom, pessoal, um dos pontos que o JP comentou, né, é que a Fintrex ela é white label, né? Então, a Fintrex ela permite que você crie capas, não só uma única capa, tá? Atualmente você pode até variar a capa conforme o cliente. Ter uma capa aqui, por exemplo, com uma foto de duas pessoas idosas, ou uma foto de uma pessoa com pet, uma foto de uma pessoa solteira. Então, você pode variar a capa para tornar o relatório o mais próximo possível do cliente, que é um dos nossos objetivos. A ferramenta ela permite você criar um nível de personalização para cada cliente, se você quiser e se isso fizer sentido, né? Aqui, por exemplo, ó, isso aqui são os objetivos do cliente. Isso aqui eu imputei para esse cliente aqui. Eu fui lá e coloquei que ele vai fazer viagens a cada 2 anos, né? Coloquei 2 fotos de viagem aqui, coloquei que ele vai trocar de carro a cada 3 anos, botei 2 fotos e botei mais outros itens aqui. Você vê que eu posso botar negrito, identar, botar marcador. Então você consegue fazer bem bacana para a sua apresentação, né? Outra coisa legal é que você consegue colocar a foto dos clientes, do cliente e do cônjuge, que vai sair aqui no relatório. Então o relatório fica bem personalizado. Uma das coisas legais que assim, a nossa preocupação é, apesar de vocês estarem usando uma ferramenta de mercado, a Fintrex ela permite você criar um relatório diferente, único para vocês. Então, por exemplo, essa imagem que eu coloquei aqui, ó, que está dentro do relatório, ela não é uma imagem nativa da Fintrex. Eu fui e criei essa página e coloquei essa imagem aqui. E, além disso, você consegue não só criar página, mas consegue dizer quais páginas que você vai entregar para cada cliente. Por exemplo, eu posso vir aqui e tirar essa página. Posso vir aqui e mudar a ordem dessa página. Então, é bem flexível, né? E você, ó, já mudou aqui, ó, tirou aquela página e botou essa página antes. Então, essa parte a gente considera bem importante e repara que aqui também, ó, eu botei um fundo aqui nas páginas que não são a capa. Esse fundo também é configurável, né? Eu posso fazer isso aqui diferente. Além do que, você pode criar modelos. Você pode já deixar modelos de relatório pré-configurados para você não perder tempo de ficar configurando toda vez, cliente por cliente. Agora eu vou mostrar para vocês uma forma de usar a Fintrex, porque você pode fazer a apresentação usando o relatório. Mas o relatório, ele a princípio foi pensado para ser entregue ao cliente, porque ele tem um formato de A4. Agora, as telas de apresentação, essas telas aqui, ó, elas foram pensadas para fazer uma apresentação interativa. Por quê? Uma das nossas preocupações é importante o cliente se conectar com o que está sendo feito, né? E dependendo de como é que você faz a dinâmica com ele, essa conexão aumenta. Então, essas telas aqui, ó, acumulação, gestão patrimonial, proteção, previdência privada, consórcio, comparação de financiamentos, comparação de cenários, elas foram criadas nessa linha, tá? Como que essa tela aqui de acumulação é utilizada? Olha, repara que aqui eu tenho uma visão, a partir de um input de dados que eu fiz do cliente, que eu vou mostrar aqui rapidinho. Ó. O que eu inputei de dados para fazer essa apresentação aqui? Eu inputei quem é o cliente, quem é o cônjuge dele, botei aqui as fotos, botei quem são os dependentes deles. Aqui que eu coloquei os objetivos, ó, que é aquele que eu mostrei para vocês lá no relatório. E aqui eu imputei todos os dados de receita e despesa do cliente e patrimônio. Isso que eu estou mostrando para vocês aqui é como a Fintrex normalmente é usada para clientes potenciais ou clientes que adotam FII fixo. Por quê? Ela permite você entregar um, um planejamento bem detalhado e a ideia é que esse planejamento seja revisado anualmente como um valor agregado para quem adota o FII fixo, tá? Então, para quem adota o FII fixo, em princípio, vale a pena você detalhar mais as informações. Existe uma outra forma de usar a Fintechs para captação de novos clientes, que não exige que você inclua receita, despesa,
Mas voltando aqui na apresentação, ó, então, a partir daquele input de dados que eu fiz, eu vou ter essa visualização aqui, ó. Consigo ver quanto que o cliente tem de patrimônio imobilizado, quanto ele tem de recurso financeiro, quanto que ele tem de dívida e qual é o saldo patrimonial dele. Aqui, por exemplo, você já consegue identificar se um cliente é, é ou não muito endividado, tá? Aqui do lado, ele faz uma divisão um pouco diferente. Que é o quê? Ele te mostra em percentuais como que está a divisão patrimonial do cliente. Esse cliente aqui, por exemplo, tem 28% de recursos financeiros. 51% são bens móveis e imóveis. E 18% são negócios. Por que que isso aqui é importante? Aqui você já começa a ter uma visão, por exemplo, se esse cliente pode ser um candidato a aporte único, que é alguma coisa que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Se ele é muito imobilizado, endereçar a aposentadoria, talvez uma solução seja fazer aporte único. De repente tem um bem ali que está gerando despesa e não está gerando receita, talvez faça sentido fazer isso, tá? E aqui no processo, olha, vamos dizer que o cliente não reconheça esse valor de 2.800. Ele fica na dúvida, mas o que está somado aqui? Você não tem que sair dessa tela para voltar aqui em dados básicos para falar para ele o que está lançado. Aqui mesmo você visualiza. Ó. Então aqui você já tem um resumo do que foi lançado. Se o cliente identificar uma divergência, você não precisa sair daqui e voltar aqui em dados básicos. Você usa essa opção aqui, ó, revisão de dados. Então, aqui mesmo eu consigo fazer qualquer alteração. Consigo alterar receita, despesa, patrimônio imobilizado, recurso financeiro. E quando eu faço qualquer alteração aqui, eu vou alterar aqui para 700 mil. Ó. Quando eu fechar, já vai atualizar. Ó, já atualizou. Então, por que que isso é importante? Porque essa dinâmica a gente vem comprovando que ela prende a atenção do cliente, que é uma coisa fundamental nesse processo, tá? Porque é comum, o que que é comum? O cliente, à medida que você vai fazendo a apresentação, ele começa a te falar mais coisas que ele não tinha te falado. E isso é fundamental para você fazer um bom planejamento. Bom, na sequência aqui, o sistema mostra a previsão de receita. Então, você consegue, por exemplo, ter uma visão de como que é a distribuição da receita. Repara que nesse exemplo aqui, a renda é muito dependente do cliente. Né? O cônjuge, se você reparar, não tem renda aqui. Então, por exemplo, aqui você já pode até falar para o cliente, olha, tô vendo, repara que é, há uma dependência muito grande da sua renda. É provável que você precise de um seguro de vida para proteger as necessidades temporárias. Tá? Você pode entrar nesse assunto aqui se fizer sentido. Tá? E aqui, ó, você consegue, por exemplo, mostrar para o cliente, olha, enquanto você está na idade produtiva, você está aqui com uma renda de 486 mil. Quando você aposentar, sua renda vai para 72 mil. Então, é provável que a gente tenha que organizar aqui a sua aposentadoria. Tá? E aqui também você consegue, se eu clicar em qualquer barra aqui, ó, ele vai me dar esse tipo de visualização, que é da maior receita para menor. Tá? E aqui os percentuais. Então, e tudo isso ajuda na dinâmica de apresentação com o cliente, tá? E a outra coisa é você usar esse recurso aqui, ó, que você consegue rapidamente ver quando começa e quando termina cada receita. Essa aqui, por exemplo, é uma receita que está vitalícia. É um aluguel que está de hoje até a expectativa de vida. Esse aqui já é o INSS. Aqui já é a receita de trabalho. Esse aqui é uma receita de trabalho que ele vai interromper antes da aposentadoria. Que aqui nesse exemplo é uma aula que ele dá à noite. Tá? Então, essa dinâmica também costuma ser boa de fazer com o cliente. E vale também para despesa. Ó. Eu consigo ver aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, a educação do Fernando, a previsão é que ele faça medicina. Repara que ali, nos últimos anos, a despesa com a educação dele aumentou bastante. Mas você consegue ver cada educação quando ela começa e quando ela termina. O financiamento quando termina. Aqui você consegue ver, por exemplo, se as despesas temporárias vão invadir a aposentadoria. Tá? E também, se eu clicar, mesma coisa. Mesmo tipo de visualização, da maior despesa para menor. Tá? E aqui, ó,
também consigo ver em formato de tabela, tudo que foi lançado. E aí, aquilo que eu falei, qualquer alteração, você não precisa sair daqui, é só usar esse botão para alterar. Esse é um dos gráficos mais importantes. Por quê? É aqui que você visualiza se o cliente tem ou não tem capacidade de poupança, né? Teoricamente, a maioria dos clientes precisa tratar dois riscos: o risco de viver muito e não ter qualidade de vida, e o risco de interrupção de renda prematura, por morte, invalidez ou doença. Então, aqui é um cliente, por exemplo, que fatalmente tem capacidade de poupança para fazer tanto acumulação quanto proteção, tá? Embora tenha uma época aqui, ó, que a despesa ultrapassa a renda, que é exatamente a época que o filho está fazendo a medicina, tá? E aí o que que acontece, ó? Aqui na sequência eu tenho o gráfico da reserva. Como que está o consumo da reserva do cliente, tá? Primeiro aqui, ó, eu lancei uma despesa dele que ele me disse que está consumindo da reserva, que é uma obra. O sistema permite isso, tá? Permite você dizer que determinada despesa vai sair da reserva. Então, ela não consome aqui a receita, mas ela está consumindo aqui a reserva porque eu disse que é assim que está acontecendo. Esse aqui é um consumo automático. Por quê? Porque aqui estourou, então ele consumiu a reserva aqui. E por fim, aqui é na aposentadoria, né? Depois que ele aposenta, ele tem um déficit aqui, ó, e esse déficit vai ser consumido da reserva. Esse gráfico aqui, ó, afeta o próximo, que é o quê? O que que esse gráfico mostra para o cliente? A evolução da reserva financeira dele, quanto que ele vai ter aqui, por exemplo, no início da aposentadoria, nesse caso, 2.639. Repara que aqui tem uns, fica retinho e sobe, depois fica retinho e sobe. Por quê? Porque está consumindo aqui, ó, tá? E quando ele aposenta, o sistema já mostra claramente até onde o dinheiro é suficiente para fazer frente às necessidades de aposentadoria. Nesse caso aqui, até 79, 78 anos, tá? E aqui ele já te dá a primeira solução, olha. Para você resolver esse problema aqui, se você fizer aportes de 3.581, repara que você vai acumular até a aposentadoria 4.307, e isso vai ser suficiente para manter o seu padrão de vida até 90 anos, tá? Na sequência aqui, ó, eu tenho uma visão mais ampla, porque eu amplio as possibilidades de endereçar a questão da aposentadoria, tá? Que é o quê? Eu posso fazer a primeira estratégia que eu mostrei ali inicialmente, que é aportar R$ 3.500 por mês e o dinheiro vai ser suficiente até 90 anos, ou aportar R$ 11.900, para quê? Para eu viver de juros. O que que é importante nesses dois pontos aqui? Se o cliente consegue fazer 11 mil, é melhor. Por quê? Não importa quanto tempo ele vai viver. Se ele só consegue fazer 3.500 ou menos, a vida financeira dele vai estar encurtada. A expectativa de vida financeira vai encurtar, ou tem um limite. Ou se ele conseguir fazer algo entre esses dois valores, você vai aumentar aqui a expectativa de vida financeira, tá? E o sistema te dá uma informação bem interessante, que é a questão do aporte único, que eu falei lá no início. Se eu tenho um cliente que tem muito imobilizado e ele tem imobilizados, por exemplo, que não estão gerando despesas, não estão gerando receita, pode ser uma opção fazer o aporte único. E o sistema já te dá a equivalência aqui, ó. Ou eu faço 3.500 por mês de hoje até aposentar, ou faço 773 mil de uma vez só agora. Então, ele já te dá todas essas informações. E aqui, 2,5 milhões para viver de juros, tá? E aqui, ó, ele dá uma informação complementar que é o seguinte: se você não fizer aportes, porque ele, para manter o padrão de vida, ele precisa consumir 20 mil da aposentadoria, da reserva, perdão. Mas se ele não fizer aportes, quais são as opções? Uma, ele gastar 6 mil, em vez de 20 mil, gastar 6.500 para viver de juros, que é a linha roxinha aqui, ó. Ou 12 mil para o dinheiro acabar aos 90. Ou manter o padrão de vida aqui e o dinheiro vai acabar aos 78 anos. Então, você consegue dar essa visão para o cliente. Uma das coisas importantes da apresentação é a criação de cenários. Repara aqui
eu vou fazer rapidamente aqui um cenário para vocês entenderem. Esse cliente aqui, ó, tem capacidade de poupança, tá? Eu vou pedir o sistema para guardar 70% do que está sobrando aqui automaticamente. Ó, vou rapidamente criar um cenário, vou vir aqui em parâmetros, cenários e taxas, vou adicionar um cenário e vou colocar aqui, ó. Ó, eu já até tinha colocado aqui nesse primeiro, ó, 100 novos aportes. E nesse segundo aqui que ele criou cenário 61, eu vou botar aporte 70% da sobra, tá? E vou marcar essa opção aqui em acumulação, ó. Vou usar essa opção aqui, 70%, tá? E vou voltar aqui vou voltar lá para a tela no mesmo cenário que a gente estava antes. E vou tirar aqui, ó. Então, assim, essa é a sua realidade, cliente, essa é a sua realidade hoje. Se você não fizer novos aportes, é isso aqui. Mas se você guardar 70% do que sobra, o que que acontece? Aí eu vou trocar aqui, ó. Vou trocar o cenário. Ó, aqui o que que o sistema já fez? Ele pegou 70% do que está sobrando aqui, ó, automaticamente, colocou na reserva, que é o roxinho aqui. Agora ele já vai chegar no início da aposentadoria com 5 milhões e 700. Repara que, ó, ele chega em 90 anos, nesse caso, com 2 milhões e 957. Então, essa dinâmica aqui costuma ajudar ao cliente a entender a importância dele fazer os aportes, tá? E aqui, quando você clica aqui, ó, além de você poder trocar, você visualiza aqui os dois cenários ao mesmo tempo, ó. Aqui você consegue ver facilmente que em um cenário ele vai chegar com 2 milhões e 600, em outro ele vai chegar com 5.700, né? Se ele não fizer aportes, ele vai chegar com um negativo com 3 milhões e 500 aos 90 anos e no outro com 2 milhões e 957. Esse tipo de visualização costuma ajudar o cliente a entender e a ele ter as atitudes corretas para chegar onde ele quer chegar, tá? Então é bastante importante. No final aqui, ó, eu não falei até então, mas a gente consegue não só planejar a aposentadoria, quanto como planejar os projetos de vida do cliente, né? Eu botei aqui planejamento de viagens a cada 2 anos e planejamento de troca de carro a cada 3. O sistema já calculou aqui e programei uma recorrência. Não precisei lançar várias vezes aqui, tá? E aí ele já me deu aqui quanto eu tenho que guardar para cada projeto. E isso já foi plotado aqui, ó, que é a cor rosa aqui, ó, são os projetos para ver se eles cabem ou não cabem no orçamento. Além de tratar, essa aqui é a parte de acumulação, tá? Além de você poder tratar a acumulação, você pode, por exemplo, analisar a questão previdenciária do cliente. O que que acontece? Muitas pessoas podem utilizar o benefício do PGBL, tá? Para ter um benefício fiscal, mas não utilizam, né? E aqui você consegue mostrar rapidamente para o cliente, imputando somente essas duas informações aqui, ó, qual é a renda tributável total dele e qual é a despesa total dedutível, sem previdência. Que o sistema já vai te calcular automaticamente qual é o valor que ele poderia aportar na previdência, e uma anual, né, ou mensal, e uma vez que ele aporta esse valor total anual, qual é o benefício fiscal que ele vai ter, né? Aqui ele já mostra, ó, o imposto de renda se eu não fizer o uso da Previdência, do PGBL, e o imposto de renda se eu fizer o uso do PGBL. E aqui é a diferença. E aqui do lado ele já projeta, assumindo que eu vou acumular, fazer esses aportes, supondo, né, que eu vou fazer esses aportes, o que o cliente teria só com esse aporte no início da aposentadoria. 1.600.000. E quanto ele poderia gastar somente desse valor, dessa poupança do PGBL que vai gerar esses 11 mil aqui. Ele mostra aqui, ó. Ele poderia gastar 4 mil para viver de juros ou 7.790 para consumir todo o PGBL. Tá? E o que que acontece? Eventualmente, imagina que você tem um cliente aqui, ó, que não tem capacidade de poupança, por exemplo, para fazer os aportes. Aqui você já teria uma economia que poderia ajudá-lo com isso. Ou, ou ajudaria a pagar o seguro. Ou você pode embasar, por exemplo, o FIFIX, que às vezes o FIFIX vai ser menor que esse valor
que você está orientando ele a economizar, ou vai ser parte desse valor que você está orientando ele a economizar. Então, essa aqui é uma informação que é muito bem recebida, assim, pelo menos a gente tem tido bastante feedback que com os clientes que isso aqui está sendo feito, clientes que não estavam usando isso aqui está fazendo um efeito bem legal em termos de o cliente se perceber que o profissional está agregando valor para ele, tá? Bom, outra coisa que você pode tratar aqui, tá? É a comparação de financiamento. Olha, eu lancei aqui dois financiamentos. Ó. Eu lancei uma tabela saque, botei aqui os valores e lancei um consórcio, tá? Quando eu venho nessa tela aqui, ó, o que que o sistema deixa eu fazer? Ele deixa eu falar assim, ó, olha, qual é o financiamento que você vai sugerir para o cliente? Eu estou sugerindo aqui o consórcio. Qual é o financiamento, a outra opção que ele tem para fazer a mesma coisa? A tabela saque. Aí o que que o sistema vai fazer? Ele vai plotar aqui embaixo ó, todo o fluxo de caixa de cada financiamento, tá? Inclusive fazendo aqui o reajuste do NCC do consórcio. E aqui do lado, o alternativo, que nesse caso é uma tabela saque. Se esse aqui é menor que esse, que aqui está a economia, aí a gente coloca a economia aqui. E aplica essa economia, como se eu fosse guardando esse dinheiro, que é exatamente esse verde que está aqui no fundo aqui, ó. Então isso vai sendo feito mês a mês. Sobrou dinheiro, eu guardo. Faltou dinheiro, eu pego eu pego o dinheiro da reserva. E no final ele te mostra o saldo, que pode ser negativo ou positivo. Se é positivo, o financiamento sugerido é melhor do que o alternativo. Se é negativo, é o contrário, tá? Então você tem aqui a visual e repara aqui, ó, ele plotou os dois fluxos de caixa, ó. O financiamento alternativo, o financiamento sugerido e essa economia que é gerada. Então, esse aqui tem também a gente tem tido feedback que quando você tem uma situação dessa, repara que aqui de repente você pega um cliente que ia fazer uma tabela saque, você mostra uma alternativa para ele e mostra que ele vai ter uma economia. Isso tem, novamente tem sido e você faz isso muito rápido, tá, pessoal? O tempo que você gasta para fazer isso aqui é pouco, é pequeno e é algo que é visual para o cliente e dependendo da situação você vai entregar um valor alto para ele. Tá? De novo, é outra forma de valorizar o trabalho de vocês, principalmente o pessoal aí que está adotando o FII fixo, né? Porque você está buscando economias que o cliente não estava usando. Eu estou buscando aqui uma economia tributária, eu estou buscando aqui orientar ele a fazer um financiamento de uma forma melhor. Tudo isso vai agregando valor, né? E agora, também, essas funcionalidades que eu mostrei, elas estão mais avançadas. Essa aqui é a mais nova da turma aqui. Mas qual que é a ideia dela? É facilitar você simular consórcio, né? A gente vai colocar aqui as diversas administradoras, já colocou duas, que é a CNP Itaú e está fazendo agora a MAF, e vai fazer Porto, vai fazer Santander, vai fazer Embracon, e as outras que ainda tem mais algumas para fazer, tá? Então você rapidamente consegue analisar como que ficaria o consórcio, colocando inclusive lance, ó, você consegue colocar lance, consegue dizer, prever quando que vai ser a contemplação, as taxas, e ele já calcula aqui para você. E uma das coisas que a gente ainda vai adicionar aqui é assim, se você simula o consórcio aqui e está querendo fazer essa comparação, vai ter um botãozinho aqui que você simula aqui, clica, ele já vai incluir aqui, ó. Automaticamente ele já vai incluir aqui toda a parametrização do fluxo de caixa daquele consórcio. Então, esse tempo você vai ganhar de input de dados. Além dessa parte, e aí, olhando para quem é assessor de investimento, que hoje está adotando o FII fixo, o sistema também facilita o trabalho em conjunto com o time de seguros. Normalmente, os escritórios têm especialistas em seguro, e é assim, ó, o que é interessante aqui? Com um único input de dados, o sistema calcula acumulação e proteção. Ele já vai calcular tudo para você aqui. Ó.
Perpetuar patrimônio, que é o inventário, os seguros temporários, para proteger o conforto da família, e as proteções em vida. Então, sem trabalho adicional nenhum, você já vai ter isso aqui pronto. E o que é legal? Um assessor de investimento consegue compartilhar o cliente com o time de seguros, né? Então, passa-se a ter duas ou mais pessoas vendo o mesmo dado, né? E isso facilita aqui quando esse cliente, por exemplo, tem sentido para ele a questão da sucessão, aqui tem toda uma facilidade de apresentação, né? Importação da cotação da seguradora, apresentação da tabela de resgate, ó, o gráfico do capital, do prêmio e do resgate, com e sem, eu posso inclusive botar com e sem inflação, tá? Vou aplicar aqui. Bom, consigo ver a tabela de resgate com, ó, aqui calculando inflação, aqui sem inflação. Então, e eu não, esses dados da tabela eu não imputei, eu importei aqui a cotação da seguradora. Então, assim, você consegue no final entregar um material para o cliente completo, olhando gestão patrimonial, olhando proteção, olhando consórcio, olhando comparação de financiamento, olhando previdência, olhando acumulação de aposentadoria, olhando acumulação para projeto de vida e sonho. Você consegue entregar tudo aqui. E também consegue entregar isso parcial se para aquele cliente for sentido só alguns itens desse. O sistema é bastante flexível, tá? E assim, pessoal, essa parte que eu mostrei aqui é a parte que é pensada para aquele cliente que tem muito potencial e o cliente do FIFIX. Por quê? Porque exige, no final das contas, exige um pouco mais de tempo para você coletar essas informações e fazer toda essa análise e apresentação, tá? Mas o que que é importante? Eu, eu não faço o trabalho que vocês fazem, mas recentemente eu participei de uma apresentação para um cliente real, né? Como apoio. E a reação do cliente foi muito impressionante, porque assim, a gente começou a fazer a apresentação, a cliente levantou 3 vezes para pegar documento, mas levantou assim, não levantou arrastado, não, levantou empolgada, foi lá e voltou, não está aqui, olha aqui, bola, coloca aí. Ela interagiu, ela perguntou, e foi um cliente, e assim, ó, o que que acontece hoje na realidade? Você tem clientes que às vezes querem tomar uma decisão e não sabem se pode tomar a decisão. O que que isso aqui ajuda a fazer? A você mostrar para o cliente racionalmente se ele pode ou não pode fazer aquilo. E o que que você faz quando faz isso? Você entrega não um planejamento financeiro, você entrega tranquilidade, né? Essa cliente, por exemplo, ela que eu ajudei a apresentação, ela é uma cliente que definiu uma estratégia lá do que como ela ia fazer, e ela não sabia se aquilo ia dar certo ou não. E a gente colocando tudo aqui, viu, ó, se você fizer exatamente isso que você está falando, você vai dar tudo certo no final. E no final da apresentação, ela falou assim: olha, eu vou pegar, vou imprimir essa página aqui e vou colar aqui do meu lado, que isso aqui vai ser meu incentivo para seguir meu planejamento. E assim, pessoal, estou falando isso aqui, não estou inventando, não. Isso foi real, foi uma apresentação que eu participei e foi exatamente o que o cliente falou. Então, assim, isso aqui ajuda a criar uma conexão com o cliente, né? E assim, existe uma coisa no mercado financeiro, e aí de seguro e assessoria de investimento, que é uma coisa que a gente chama de rouba-monte, né? Isso que eu estou mostrando para vocês aqui não só valoriza o FII fixo, mas diminui o risco do rouba-monte. Por quê? Você faz um trabalho de um nível tal, que cria uma segurança de um nível tal, que o cliente fica conectado em você. Por exemplo, sei de um outro caso, que era um cliente que tinha 2 trabalhos e queria parar um trabalho. E ele não sabia se podia ou não fazer aquilo. De novo, isso foi imputado aqui, foi analisado, e nesse caso o cliente poderia tomar essa decisão. E aí ela foi tomada, com segurança. De novo, o início do trabalho, o cliente tinha uma dúvida. No final do trabalho, ele tinha uma certeza. Quanto que vale isso? Né? Quanto que vale isso no relacionamento com o cliente? E uma certeza embasada matematicamente por cálculos extremamente sofisticados. Né? Bom, essa parte aqui, eu vou parar por aqui.
E vou mostrar rapidinho para vocês como que a ferramenta pode ser usada na captação de novos clientes. Quando você vai captar um cliente, o que que a gente pensou? Eu talvez não seja adequado eu fazer tantas perguntas inicialmente para ele, perguntar todos esses detalhes, né? Então, como é que a gente pensou aqui, ó? Eu vou incluir um cliente aqui para vocês verem rapidamente, ó. Eu venho aqui, eu vou incluir aqui. Eu posso colocar a data de nascimento, mas também posso colocar a idade. O ideal é a data de nascimento, porque ele já controla a atualização automática. E o sexo. Ó, repara que eu não vou botar cônjuge, não vou botar filho, não vou botar objetivo. Só coloquei isso aqui. E vou vir aqui em simulação financeira, tá? O sistema permite que você pré-parametrize a expectativa de vida padrão e as taxas de juros que você vai usar inicialmente, tá? Então isso aqui já veio para mim, não vou gastar tempo aqui. E aí eu venho, o que que eu preciso perguntar para o cliente? Quanto ele tem de reserva? Não, eu posso aqui incluir várias linhas e detalhar cada coisa, mas não preciso, tá? Então vou colocar aqui que o cliente tem 1 milhão de reserva. Ó, coloquei o nome dele, a data de nascimento, o sexo e o valor que ele tem de reserva. E eu já posso mostrar para ele aqui quanto ele poderia gastar na aposentadoria, se ele mantiver isso aqui aplicado a essa taxa. Ele poderia gastar 9.989 ou 5.282 para viver de juros, aqui para o dinheiro acabar aos 90. E posso mostrar para ele visualmente aqui, ó, em gráfico. Se você consumir 5.000, você vai viver de juros. Se você consumir 9.000, essa reserva que você já tem hoje vai acabar aos 90 anos, tá? E aí eu pergunto para o cliente, olha, mas quanto você gostaria de consumir, desculpe, da sua reserva na aposentadoria? Vamos dizer que ele fale R$ 20.000. O sistema já mostrou aqui quanto ele tem que aportar. Ou aportes mensais, ou aportes únicos, tá? Se eu voltar aqui no gráfico, ele já vai estar mais completo. E agora ele vai me dar a opção de aporte para o dinheiro dar até 90 anos e aporte para viver de juros. E aqui embaixo os aportes únicos, tá? Aonde que imagina assim, eu estou captando um cliente. Vamos dizer que ele esteja hoje aplicando uma média de 9%, mas você consegue entregar 10%, tá? O que que a gente faz aqui, ó? Adiciona um cenário, tá? Agora eu tenho dois, vou até alterar aqui, ó. Esse aqui é o cenário atual do cliente. Esse aqui é o cenário proposto. Então, tá aqui, atual, proposto. No proposto, eu vou alterar aqui para 10%. Deixa eu ver se eu mexi aqui. Mexi isso aqui. Então, atual, 903, proposto, 10%, tá? O que que você já consegue mostrar para o cliente aqui? Ó, se você mantiver a sua aplicação como está hoje, você tem que guardar 4.724 por mês, para o dinheiro dar até 90 anos. Se você mudar porque eu estou te propondo, você passa a ter que guardar 2.368. Tá? Então, assim, e assim, essas telas aqui, o sistema ele não foi feito para você. Conversa com o cliente, pega o dado, volta, imputa, aí marca outra reunião e apresenta o relatório. Não é assim. Ele foi feito para ser interativo. Por quê? Porque essa dinâmica aqui estimula o cliente a participar, estimula ele a falar. Porque quando ele começa a ver isso aqui, às vezes ele tem mais 500 mil em outro lugar. Né? Se eu vier aqui e alterar, ó, eu altero na hora. Ah, você tem mais 500 mil lá no Bradesco. Beleza, vamos botar 250 mil. Aqui está no Bradesco. Então, essa dinâmica, e aí já vai ajustar os valores aqui, ó. Já ajustou aqui, ó. Aqui foi para 1.000, aqui foi para 3.000. É bastante comum, a gente recebe muitos feedback, você começa a fazer essa dinâmica e o cliente começa a falar o que realmente está acontecendo, tá? E aqui, ó, tem uma maneira de você apresentar aqui para o cliente que é assim, ó, no cenário atual, você teria que aportar 3.500. Se eu clicar aqui, ele aportou aqui. Ó. Aqui é onde eu coloco o que vai ser aportado. No cenário proposto, você teria que aportar 1.000.
tá? E aí eu vou usar aqui esse botão aqui, ó, comparação de cenários. Ó. Cliente, repara o seguinte, fazendo menos esforço, você vai chegar no mesmo lugar. Fazendo bem menos esforço, você vai chegar no mesmo lugar. Tá? Então, essa maneira visual, essa interação, é como eu falei, tem melhorado a percepção dos clientes em relação ao que está sendo feito para ele, tem feito eles se envolverem mais no processo, né? E tem gerado essa questão de do cliente trazer mais recursos para o escritório, do cliente aumentar a disciplina de aporte, do cliente dar mais recomendações, tá? Tem muita gente que dá recomendação espontânea, inclusive. Eu vou fazer só mais uma simulação aqui para vocês verem o tipo, variações que você pode fazer, tá? Aqui, ó, eu tenho cenário atual, cenário proposto, tá? Eu vou excluir esse cenário aqui e vou criar outro cenário de novo. Vou deixar dois cenários iguais novamente. Vamos dizer que o cliente falou para você aqui, ó, que ele realmente pode aportar esses 3.500. Tá igualzinho aqui nos dois. Mas você fala assim para ele, olha, você tem ideia do que aconteceria se você conseguisse aportar 5.000? Aí eu vou botar no segundo cenário aqui. Então eu tenho num cenário com a mesma taxa, os dois cenários são com a mesma taxa, tá? Só que num ele está aportando 3, no outro ele está aportando 5. Qual é o impacto disso? Olha, se isso fosse possível, eu sei que você não pode, mas se isso fosse possível, você chegaria na início da aposentadoria com 4.800.000 e não com 4.200. E no final aqui, ó, você ainda teria 1.300.000 e não zeraria o dinheiro aos 90 anos. Então, isso é outra, porque assim, às vezes o cliente é conservador naquilo que ele assume de fazer aportes. Mas quando você mostra o impacto de longo prazo dele fazer um esforço adicional, isso às vezes o estimula a mudar a atitude, tá? Então, assim, isso aqui é só para mostrar que eu estou usando a mesma simulação, só que eu abordei duas coisas diferentes. Primeiro, eu abordei taxas de juros diferentes, e agora eu abordei valores de aporte diferentes e o impacto disso no longo prazo, tá? A taxa, uma coisa é você falar para o cliente que você consegue dar 1% a mais de taxa de juros. Outra coisa é você mostrar que ele vai sair de 3.000 para R$ 1.000 de aporte mensal. Em geral, a reação é bem diferente, tá? E só para finalizar aqui, ó, você também consegue mostrar essa simulação aqui em formato de tabela, tá? E aqui, ó, a gente está calculando a juro real. Então, assim, esse 4.855 que está aqui, ele vai comprar o que 4.885 compra hoje, lá com 2049, tá? Mas eu posso mostrar para o cliente pela taxa nominal. Clica aqui em nominal e mostro para ele. Na verdade, você vai ter 20 milhões, mas não vai comprar o que 20 milhões compra hoje, tá? E a outra coisa importante aqui, que normalmente o sugerido é você entregar o relatório com real e colocar aqui, ó, usar essas duas opções aqui. Por quê? Aqui ele vai manter todo o cálculo com valor real, então você não vai perder a noção do valor do dinheiro. Ao mesmo tempo, o cliente, para que isso aqui dê certo, ele precisa reajustar anualmente os aportes pela inflação. Tá? Esse aporte de 5.000 é no primeiro ano. No segundo ano, tem que mudar para 5.291. No terceiro, para 5.598. Né? Senão, não vai dar certo o planejamento, tá, pessoal? E também o seguinte, ele não vai gastar, quando chegar lá em 66 anos, ele não vai sacar 20.000, ele vai sacar 87.000. Mas esse 87.000 vai comprar o que 20.000 compra hoje. Então, você consegue dar essa conscientização para o cliente aqui de maneira didática, tá? Tô Bom, vendo. assim, eu vou parar por aqui, eu acho que deu para passar por tudo.